O triunvirato romano foi uma proposta de avanço de território para aumentar a arrecadação de impostos para Roma, geração de riquezas para Roma. Uma estratégia de propaganda política para os três do triunvirato passar a disputar política. O primeiro triunvirato, Júlio César, já tinha prestígio, só não tinha dinheiro, né? Pois é, o caso de Marco Licínio Crasso tinha dinheiro, mas não tinha prestígio. Pompeu tinha prestígio, mas tinha pouco dinheiro. Então, resolveram, unidos, fazerem suas campanhas para a política romana, da República Romana. Só que Pompeu tentou levar vantagem. Veio do campo de batalha, na região da Espanha. Era chamada Espanha, mas não quer dizer Espanha de hoje. Ilhas Ibéricas, que é Portugal, era uma região com esse nome, Espanha. E Júlio César foi para a Gália, onde é a França, a Bélgica, por aí Luxemburgo, né? E Marco Licínio Crasso foi para o berço da humanidade, onde é a Turquia hoje, e acabou morrendo em Harã. Harã, lugar de Abraão, que Abraão estava e veio para Canaã, né? Veio para Hebrom, por ali, naquela região. Pois é, foi lá que ele morreu. Eles armaram uma estratégia para ele. Ele, quando atravessou o rio Eufrates, foi pego, encurralado, e o exército dele foi dizimado por flechadas. Foi pego pela cavalaria, pessoal da flecha. Foi traído por alguém, dizendo que o inimigo estava enfraquecido. Ele cruzou o rio Eufrates, mas o inimigo não estava enfraquecido coisa nenhuma. Estrategicamente, o inimigo estava camuflado para esperar ele atravessar o rio Eufrates para acabar com todo mundo. Foi isso que aconteceu. Falta de inteligência. Ele tinha riqueza, mas não tinha inteligência dentro de uma estratégia militar. Confiou em alguém que disse que o exército estava enfraquecido. Na realidade, ele teve uma outra proposta de uma outra pessoa da região. Então, Crasso morreu em Harã, lugar que Abraão esteve, e que era comandado pela Pártia, pelos Pártios. Foi vencido pelos Pártios. Quem são os Pártios? Os persas, Irã. Entendeu? E a história de Pompeu tentou dar o golpe, dissolveu o exército com o Senado, dissolveu o exército de Júlio César. Júlio César seria preso, seria destituído de poderes políticos, ou seria morto. Resolveu entrar com o exército com tudo. Tinha o prestígio do exército, o exército aceitou ficar com ele e entrou em Roma, e o Senado e Pompeu se evacuaram, e acabou que ele se armou lá na Grécia, tentou, se refugiou para a Grécia a fim de se fortalecer na Grécia. Júlio César foi lá na Grécia e ele fugiu para o Egito, e no Egito ele morreu. Pompeu morreu e Júlio César esteve na Grécia. Júlio César foi para o Egito, venceu o Egito também. Só que ao retornar,
ele foi traído e assassinado pelo Senado romano. Essa é a história. Esse é o primeiro triunvirato. E o segundo, com a mesma finalidade, proposta política social e de avanço de território, passou no Senado e partiu tudo ali. Então, Marco Antônio, houve um impasse e Marco Antônio acabou se partindo para o Egito, se envolvendo com Cleópatra, fez uma associação lá e deu uma traída na amizade do falecido Júlio César, ficando com Cleópatra. E Augusto dominou toda a situação estrategicamente e Lépido recebeu o abandono do seu próprio exército, tentou dar um golpe, se apoderar de uma região para si, para seu bel prazer, sua ganância, e o exército o abandonou. Ele, sem exército, foi destituído de cargos políticos, sociais e, exilado, morreu como uma pessoa comum. E o Augusto, filho adotivo de Júlio César, prevaleceu daí por diante em 27 a.C., tornou-se o imperador e daí surgiu o Império Romano, que durou por 400 anos, laicar, sendo vencido pelos germânicos, e hoje perdura por meio da religião.